Olá, você está prestes a assistir o culto de Sexta-feira Santa, culto da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos comentários deste vídeo tem um link para um arquivo onde você poderá ver tanto a liturgia do culto como também os hinos que serão e foram cantados. Um bom culto, que Deus te abençoe. Bom dia. Hoje é Sexta-feira Santa, dia de olharmos para a cruz de Jesus, dia de olharmos e percebermos tudo o que Ele fez em nosso favor. No culto de hoje, como vocês estão vendo na frente de vocês, nós vamos seguir a liturgia conforme está impresso na folhinha e os hinos também neste livreto Louvai ao Senhor. Iniciamos o culto cantando o primeiro hino, número 30. Convido vocês para nos colocarmos de pé para a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos para a confissão de pecado, conforme o ponto 4, onde eu, o pastor, leio os versículos que estão menos, o texto que está menos destacado, e a congregação que está destacado, que começa com um Czinho ali na frente. De fato, tenho sido mau desde o dia em que nasci. Desde o dia do meu nascimento tenho sido pecador. Diz o rei Davi no Salmo 51, 5. E o apóstolo Paulo acrescenta: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o pecado trouxe a morte. Assim a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu me conheces melhor que eu mesmo. Sabes o quanto tenho te desobedecido, pelo que pensei, pelas coisas que falei, pelo mal que fiz e pelas boas obras que deixei de fazer. Conheces minhas fraquezas e meus maiores segredos. Sabes que não mereço nada de ti, a não ser o castigo. Estou arrependido e quero mudar minha vida. Quero te servir e viver de acordo com a tua vontade. Perdoa-me, ó Deus, por amor de Jesus. Portanto, assim como um pecado condenou os seres humanos, assim também um ato de salvação libertou todos e lhes deu vida. E assim como os seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só,
Assim também serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. É por causa do santo sacrifício de Cristo que hoje vos anuncio. Os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos orar. Todo-Poderoso Deus, graciosamente mantém esta tua família, por quem nosso Senhor Jesus Cristo aceitou ser traído e entregue nas mãos de homens pecadores para sofrer a morte sobre a cruz. Oramos através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Podem sentar. A primeira leitura do dia de hoje é a leitura do do texto de Isaías, do capítulo 52, do versículo 13, adentrando o capítulo 53 até o versículo 12, onde está escrito: O Senhor Deus diz: Tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora, muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem.
e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Nós vamos cantar a próxima canção, número 31. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. O Santo Evangelho está registrado em João, no capítulo 19, do versículo 17 até o versículo 30. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome deste lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. E então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros:
Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi assim que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã dela, e Maria, esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: "Este é o seu filho." Em seguida, disse a ele: "Esta é a sua mãe." E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: "Estou com sede." Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: "Tudo está completado." Então baixou a cabeça e morreu. Palavras do nosso Senhor. Convido vocês para de pé confessarmos a nossa fé com as palavras do credo niceno, conforme o tópico 10 de nossas liturgias. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, com nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podem sentar. Em preparação à mensagem, cantamos o hino 27. Meu Jesus, e ficou por
morte. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado, da tua morte o causador. Foi por você. Sim, foi por você. Por você que ele foi rejeitado e desprezado. Foi por você que sofreu dores inimagináveis. Afinal de contas, de quem era o sofrimento que ele estava carregando? O nosso. Mais um ano se passou e estamos aqui de novo, tendo a oportunidade de olhar para a paixão e morte de Jesus. É possível imaginar como tudo isso aconteceu? Por mais que tenhamos vários relatos na Bíblia, por mais que a gente ouça várias vezes, Jesus morreu na cruz para nos salvar, por vezes parece algo meio distante, algo meio vago. Talvez é o nosso jeito de ser, talvez o nosso próprio pecado que estava sobre ele nos leve a essa impressão. Jesus morreu na cruz para nos salvar, não é meramente uma expressão, uma fala que deve ser apenas repetida. Hoje, mais do que nunca, nesse dia, nós podemos refletir sobre isso. Não foi por acaso que Jesus foi maltratado, sem falar sequer uma palavra. Não foi sem querer que Jesus foi condenado. Certamente não foi por falta de sorte que Jesus foi crucificado. Foi por você. Foi por nós. Jesus te ama. Jesus nos ama. E o principal modo de Jesus nos amar é na cruz. É dando a vida em nosso lugar. É se entregando. O relato do Evangelho nos conta como tudo isso aconteceu. Após Jesus ter apanhado, saiu carregando a sua própria cruz. Foi pregado pelos soldados. Ainda pessoas ficavam incomodadas com uma plaquinha que dizia que ele é o rei dos judeus, um simples letreiro. Antes da hora derradeira, ainda algumas profecias foram cumpridas. Repartiram entre si a sua roupa, sortearam a sua túnica. Teve sede e foi-lhe dado um vinho comum, um vinagre. E após tudo isso, Jesus disse: tudo está completado. Baixou a cabeça e morreu. Tudo isso foi por você. Foi por nós. Para que não tenhamos mais sofrimento, para que não tenhamos mais angústia, para sarar os nossos ferimentos, para sarar as nossas maldades, para não termos mais o castigo eterno. Foi por isso, mesmo ao se calar, mesmo sem falar sequer uma palavra, Jesus agiu. Mesmo sem reagir, Jesus agiu. Jesus amou. E muitos ainda querem acreditar que a salvação é por obras, que dependendo se fui uma boa pessoa ou não, é isso que vai valer
para eu ter a vida eterna? Aí então, no dia final, eu vou olhar para trás e ver como foi a minha vida e saberei se vou ou não para o céu? Irmãos, o castigo estava sobre Jesus. Ele não disse a frase, tudo está completado por acaso. Porque realmente estava, tudo está completado, não há mais o que fazer. Está tudo consumado. Não tem mais nenhuma dívida com Deus. Ele pagou o preço. Como afirma o profeta Isaías, nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. O nosso pecado estava sobre Ele. Sabe aquele seu medo? Sabe aquela sua angústia? Aquela sua aflição? Aquela sua dúvida que está guardada dentro do coração, que você tem vergonha até de contar para alguém mais próximo? Ou ainda, aquele pecado que você acha que talvez não tenha perdão? Aquele pecado que você já pediu perdão a Deus, mas que ainda corrói o seu coração? Ainda resta aquela dúvida, será que Deus perdoa? Será que Deus me ama mesmo eu sendo desse jeito? Sim! Jesus morreu na cruz por ti. Jesus morreu na cruz por este pecado. Para te salvar. Para não ter mais peso nenhum. Ele levou os pecados de toda a humanidade. Foi por você que Ele se entregou. É sobre isso que a gente está falando. Jesus te amou na cruz, de braços abertos, para que hoje a gente possa dizer, graças a Deus, Jesus morreu na cruz por mim. Jesus me salvou. Na cruz, Jesus nos ama. De braços abertos, Ele nos perdoa, nos remite e nos dá a plena certeza da vida eterna. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Podem permanecer como estão e nós vamos orar. Ó Senhor Jesus, de coração te agradecemos por tua santa e amarga paixão e morte. Agradecemos-te por tuas algemas ao te deixares prender por nossa causa, para remir-nos das algemas da morte eterna. Agradecemos pelas bofetadas que aguentaste por nós, pelos açoites, pelas costas feridas, pelas coroas de espinho que suportaste para nos adquirir a coroa da glória. Enfim, por tudo que suportaste no corpo e na alma, somos profundamente gratos a Ti, ó Senhor. Entre dois malfeitores foste pendurado na maldita cruz. As tuas mãos e os teus pés foram perfurados com pregos. Para saciar a tua ardente sede, te deram vinagre e fel para beber. Foste ultrajado em tua morte. Ficaste calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Mesmo nesta hora extremamente amarga, deste-nos nobre exemplo de como convém portar-nos em tribulações e tristezas. Ó abençoado Redentor, rogamos que a tua amarga paixão e morte jamais deixem de produzir bênçãos em nossa alma. Ensina-nos a conhecer-te como nosso único Salvador dos pecados, para que nos abstenhamos de falsos consoladores e tenhamos verdadeiro conforto somente pela fé em Ti. Que a lembrança da Tua cruz faça desaparecer os nossos impulsos para a prática do mal e implante em nós desejos puros e aspirações santas para que, mortos para o pecado, vivamos em justiça.
Ensina-nos também a levar a nossa própria cruz e a suportar com paciência, obediência, todas as coisas por amor ao teu nome. Que a tua cruz seja o nosso conforto e a nossa força na hora final, para que pela fé possamos vencer os temores da morte e alegremente entregar a nossa alma em tuas mãos. Tendo assim sofrido contigo, possamos também contigo ser glorificados. Ó inocente Cordeiro, suportaste as nossas ansiedades e carregaste as nossas dores. O Senhor colocou sobre ti os pecados de todos. Em perfeita obediência ao Pai, ofereceste voluntariamente a tua vida como nosso fiador, para efetuar o total pagamento pelos nossos pecados, com o teu divino sacrifício. Senhor, agora de modo especial, queremos orar de coração e mente os pedidos que nós temos aqui em nosso coração, e fazemos isto neste momento. Revestidos agora com o teu manto da justiça, que adquiriste para nós com a tua morte na cruz, recebamos perdão em paz. E a ti, que nos amaste tanto e em teu sangue nos lavaste, seja toda a glória e todo o domínio para todo o sempre. Amém. Estimados irmãos, nos colocamos de pé para o prefácio da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. Teu Espírito. Levantai os vossos corações. Levantemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazemos digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças. Ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador,
morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. De pé e em conjunto, vamos orar ao nosso Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito. Conforme a oração de ação de graças, no tópico 20. Querido Pai, nos faltam palavras para agradecer por tão grande amor e sacrifício em favor de nós. Gratos somos. Ajuda-nos a viver o perdão conquistado por Cristo na cruz. Em nome dele, nosso Salvador. Amém. Podem sentar. Agora nós teremos a bênção. E após a bênção, que a gente saia em silêncio, refletindo sobre o que Jesus fez por nós. É legal a gente conversar, ter um momento de comunhão, mas hoje é um dia especial. Então, que recebamos a bênção de Deus e que a gente fique pensando, meditando em silêncio e retorne para a nossa casa. Nos colocamos de pé para a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma excelente Sexta-feira Santa para vocês. Que Deus vos abençoe.